Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Eu, Deus e o Empreendedorismo. Hoje eu tô com um convidado muito especial que Deus colocou no meu caminho, me apresentou, e eu quero que vocês conheçam mais da história dele como atleta, como cristão, como escritor, como palestrante, como pai, empreendedor. Seja muito bem-vindo, Marcos. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que está nos assistindo aqui hoje e desde já agradecer pela tua participação. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer pela oportunidade que tu está me dando de estar aqui. Para mim, eu estou bem orgulhoso e feliz por vir lá de Santana do Livramento até Pelotas para fazer esse podcast. Então, eu vim já para cá com o coração bem alegre de ter essa oportunidade que tu me deu, né? Então, como eu falei, meu nome é Marcos Costa, sou de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai. Sou casado com a Jennifer e tenho 2 filhos, o Luiz Felipe e a Mariana. Um casalzinho. Um casalzinho, Qual a idade deles? O Luiz Felipe tem 17 já, e a Mariana já fez 16. Ai, já são moços! Sim, já são bem grandes. Então, tu tem bastante experiência. Eu que recém tô começando nessa caminhada, tô com as minhas com 6 e com 4. Tens aí muito para me ensinar. Gente, eu que agradeço, né? É uma honra estar te recebendo de outra cidade, Já tive convidado de Rio Grande, né? Já tive a oportunidade de gravar também com um convidado em Floripa quando eu estava lá. Mas, assim, tá recebendo pessoas de outra cidade que se colocam à disposição, né, de fazer o ID, porque o que a gente está fazendo aqui é o ID, né? Tanto eu, quanto tu, quanto o próximo convidado que vai estar aqui conosco no próximo episódio. É uma honra mesmo, é muito gratificante poder explanar mais a palavra de Deus, fazer a gente ser usado como instrumento, resplandecer o reino do céu aqui na terra, que é o nosso objetivo, né? E através do teu testemunho, que eu fiquei muito impactada com a tua história, que eu fiquei muito, assim, chocada quando eu soube, porque foi algo, eu sempre falo a palavra, surreal. E eu queria que tu contasse mais pro pessoal, assim, quem é o Marcos, como que ele surgiu no atletismo, aí na corrida. Fica à vontade. O Marcos, quem é essa pessoa que está aqui falando? É um cara muito sonhador. Eu sempre fui muito sonhador, desde criança, né? Eu acho que quando Deus foi me fazer, ele botou um pouquinho de sonho mais em mim, assim, ó. Porque, na realidade, nunca fui uma criança normal. Eu sempre fui anormal para os olhos das pessoas que estavam me enxergando. Então, a corrida começou muito cedo na minha vida, muito cedo mesmo, aos 5, 6 anos de idade no pré. Então, a minha brincadeira preferida sempre foi a corrida. Batia o recreio ali, eu me lembro que eu ficava os 15 minutos do recreio brincando, né, correndo na volta da escola, porque a corrida me movia. É algo que eu não desenvolvi a corrida no percurso. Deus já me fez eu nascer com esse dom, né? Então, é um dom que me levou por um mundo, que eu vou contar agora no decorrer do podcast. Então, eu creio que Deus me colocou esse dom não apenas para o Marcos ganhar troféu, mas eu creio que ele me deu esse dom para mim poder motivar outras pessoas e através do meu esporte eu falar do amor dele, né? E o que ele fez na minha vida e o que ele pode fazer na vida das pessoas, né? Então esse é o legado do Marcos, na realidade. Não é nem tanto sobre a corrida, mas sim sobre o que Deus faz na vida da gente quando a gente crê, quando a gente tem fé. Então é uma história de muita fé, né? De acreditar e esse é o Marcos. Amém. Tu veio de um lar cristão? Teus pais eram cristãos? Não, na minha casa não. É aquele cristão, sabe, que fala assim, sou cristão, mas não frequenta nenhum tipo de religião. Então, eu não era cristão, não frequentava igreja, nunca frequentei. Então, a igreja, na realidade, ela entrou durante o percurso também, que eu fui conhecer Deus, que eu fui conhecer Jesus, foi no caminho mesmo. Mas lá na infância, eu não tive esse convívio dentro da igreja, nunca... Foi no percurso mesmo. E esse incentivo, assim, a corrida, ela veio ao natural? Foi mais insistência tua? Como é que entrou a corrida na tua vida? Tu teve esse apoio familiar? Como é que começou? Não, na realidade, assim, porque assim, ó, como eu falei, eu brincava de correr. Minha primeira corrida que eu me inscrevi de verdade, que eu vi que eu tinha um dom, eu corria feliz. Então eu sabia que Deus tinha algo com aquilo. E a minha primeira corrida eu tinha 10 anos de idade, né? Então eu me inscrevi numa corrida e me lembro que no dia da corrida tava um temporal, uma chuvarada em Livramento, uma chuvarada. E aí meus pais falaram assim, Marcos, deu na rádio que não vai sair essa corrida.
E aí eu olhei para eles e vi que eu não acreditei no que eles estavam falando. Naquela época eu fiz uma coisa que não deve, né? Eu fugi, pulei a janela do fundo do quarto, pulei a janela e fui correndo até o local da corrida, que ficava uns 4 quilômetros mais ou menos da minha casa, para me correr a minha primeira corrida. E aí eu me lembro que eu fiquei em segunda na categoria, eu tenho a medalha até hoje, ela tá dentro do livro, né? E ali foi a minha primeira corrida, eu fugi de casa para me correr. Eu só não apanhei depois porque eu levei a medalhinha comigo. Então foi algo assim que os meus pais, não é que eles não me incentivavam, mas eles tinham medo que eu podia me machucar, eles acreditavam que a corrida não era um futuro para um guri, na realidade, que tinha que trabalhar e... Enfim, Sim. mas não tinha que estudar, fazer faculdade, enfim, não o esporte. Então eu não tive esse apoio deles, não porque eles não acreditavam em mim, mas porque eles pensavam que o melhor para mim era eu me estudar, fazer faculdade, enfim, e não o esporte. E quando é que tu começou a entrar para a prática mesmo como atleta? Depois dessa corrida dos 10 anos, tu começou a te inscrever em outras? Como é que foi essa jornada? Sim, ali, né, eu corria com os 10 anos, mas eu não treinava. O meu treinamento era brincar. Eu brincava na vila, jogar taco, enfim, eu que se esconder. A minha brincadeira era essas brincadeiras de criança. E eu sempre chegava na frente, né? Quando eu corria, eu sempre chegava na frente. E aí eu comecei a me inscrever nas corridas. Assim. Depois, um dia também, a minha primeira prova de 10 quilômetros, eu devia ter uns 13 anos de idade. Eu fui no centro comprar guisado pra mãe. E ela me lembro que era tudo de moeda. E aí eu cheguei no centro de bermudão, uma bermuda passando o joelho, e tinha uma corrida. Aí eu falei, eu não vou levar o guisado pra mãe, vou me inscrever nessa corrida e vou correr. Aí o que eu fiz? Eu peguei todas as moedas que tinha e botei dentro do tênis para não perder. E corri a minha primeira prova de 10 quilômetros, qual eu ganhei na categoria. Quando eu terminei a corrida, as moedas tinham entrado tudo para dentro dos dedos. Meu Deus! E ali eu fui participando de corridas, me inscrevendo, até entrar pro quartel. Aí quando eu entrei no quartel, sim, foi que o Marcos se tornou atleta, né? Comecei a treinar realmente Com regularidade. E comecei a correr de verdade. Que legal. E como é que foi essa chegada aí ao redor do mundo? Tem um propósito muito grande. Antes de ir para o mundo, na realidade, eu vou contar um pouquinho, porque às vezes a gente desiste no primeiro não, né? Eu entrei no quartel e eu fiquei no ano de recruta por 10 meses. Só que como eu era muito destacado dentro do quartel, eu saí praça mais distinta no meu ano, que é uma honraria que o exército dá para quem se destacou no ano, é uma medalha. Então, tudo que eu ia fazer dentro do quartel, eu fazia correndo. Se eu tivesse que ir na cantina, eu ia correndo. Se eu tivesse que ir fazer um mandado, eu ia correndo. Como eu fazia para a mãe quando ela me mandava no armazém, eu ia correndo. E aí eu me destaquei tanto que uma das vagas de engajamento, nós éramos 75 soldados, 4 vagas para enganjar, para ficar os 7 anos no exército. E uma das vagas era minha, porque eu era muito destacado no sentido de fazer as coisas com muita agilidade, com muita atividade, sempre... Enfim, esse era o Marcos. Só que ali perto de dezembro, assim, o engajamento é em março. Perto de dezembro, eu me dei uma tendinite no lado da perna, assim, né? E ali comecei a escutar boatos que iam me mandar embora, porque eu não conseguia mais tirar serviço. Por que me deu a tendinite? Porque eu corria de tênis de salão, eu não corria com tênis adequado. Então, tudo que eu fiz naquele ano do exército, eu fiz tudo com muita... não tendo as condições perfeitas, né? Sim. E aí eu escutei que iam me mandar embora, porque eu estava machucado. E aí entrou janeiro, né? Tava quase a época de baixa. E eu pensei assim, ó... Falei com a minha esposa, que na época era minha namorada, né? A gente tá 22 anos juntos. E aí eu falei para ela assim, vão me mandar embora, eu preciso fazer alguma coisa que mude o veredito do comandante. Eu preciso mudar isso se eu quiser enganjar. Mas como se eu não posso correr, não consigo nem encostar o pé no chão? Aí eu tava lá em Livramento, aí eu escutei que ia ter uma prova em Capão da Canoa, que se chamava Fila Gaúcho. E eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso correr essa prova. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava na saúde, né? Eu me aplicaram injeção de diclofenaco, peguei uns diclofenaco e aí queria ir para essa prova. Só que eu não tinha dinheiro para ir. E aí eu consegui carona com a Secretaria de Saúde que estava indo para lá. Fui. Quando eu estava saindo da cidade, andou uns 5 quilômetros mais ou menos, eu perguntei pro motorista, que hora você chega em Porto Alegre? Ele assim, não, a gente não tá indo para Porto Alegre, cara, a gente tá indo para Santa Maria. Enfim, desci na madrugada, voltei para casa caminhando. Meu Deus, cara, que eu tenho que ir para essa corrida, já era sábado. E aí... eu peguei e falei com a minha esposa, ela trabalhava no mercado na época, ela assim, não, Marcos, e eu não tinha nem dinheiro nem para alimentação. E aí eu consegui um apoio com um subtenente, ele me deu o dinheiro das passagens justinha.
E o dinheiro da volta, minha esposa ia me dar que ela tinha. E mais alimentação ela ia comprar na conta dela no mercado. Aí peguei o ônibus. E aí nada dela chegar. E era 12h30, tava saindo o ônibus dela de livramento. E nada dela chegar com os alimentos para mim ir. E nem o dinheiro para me voltar. E falei, vou assim, igual subir no ônibus. Quando o ônibus estava andando assim, andou uns quilômetros, vem vindo a minha esposa correndo, cheia de bolsa no meio da rua, parou. E foi uma cena bem legal que todo mundo bateu palma no ônibus que eu desci. Sim. O ônibus parou, eu desci, peguei as bolsas e fui. Quando eu tava indo para Porto Alegre, o que eu me esqueci? O dinheiro da volta com ela. Ai, meu Deus. Mas mesmo assim, fui para Capão da Canoa. Machucado, tava com a tendinite, eu não conseguia correr. Chegando em Porto Alegre, chega uma senhora pra mim, com um rapaz lá de livramento, um gurizinho, na época ele era gurizinho, tinha uns 15 anos, eu era maior de idade já. Ele, Marcos, leva o Evandro contigo, porque ele não tem dinheiro pra nada, dá uma força pra ele, mas nem eu tinha dinheiro pra mim. Ele foi comigo, chegamos em Capão da Canoa, pra resumir a história. E aí, cheguei em Capão da Canoa, não tinha nem pousar, eu falei assim, vamos dormir na areia da praia. Né? Não tinha dinheiro pra pagar a hospedagem, nem dinheiro pra me alimentar, só aquela coisa que ela tinha, os pão que ela tinha comprado pra mim. Aí consegui com a polícia, fiquei num albergue. Quando eu chego no albergue, o cara do albergue, só toma cuidado, porque o pessoal que tá no lado ali, o pessoal é meio perigoso. E aí, quando era umas 3 da manhã, o pessoal querendo nos roubar. Só que a gente só tinha... O que a gente tinha? Era 2 cacetinhos, que era pro café da manhã, e um copo de Fanta quente para cada um de nós, de mim e do meu amigo que foi junto, né? Enfim, chegou o dia da prova, me alimentei bem, que foi um copo de Fanta quente e um cacetinho. Foi o pré-treino. Fui pra prova... Tomei o diclofenaco, consegui suportar os 10 km na areia de Capão da Canoa. Fiquei em 5º lugar na minha faixa etária. Uau. Voltei para Santana de Livramento, porque tinha um amigo meu lá em Capão da Canoa que me prestou dinheiro para voltar. Cheguei lá no outro dia, mostrei a medalha pro comandante. Aí ele trocou o veredito dele e acabei enganjando e ficando 7 anos no quartel. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente desiste no primeiro não, né? A gente toma um não vai acontecer e tu tenta com aquilo. Te frustra e acaba não tentando. Então essa história mostra que quando a gente recebeu um não, se for um não que é de Deus, tu vai entender. Mas quando é um não humano, tu vai sentir um vazio. Tu vai perceber que aquilo não é o fim para aquele negócio. Porque o que acontece? Às vezes a gente dá um fim para algum negócio, para algum projeto, só que é um fim que a gente dá para esse projeto, e é por isso que a gente fica com aquele vazio dentro da gente. Porque não era um fim que Deus tinha para aquele projeto. Era um fim que a gente deu. Então a gente tem que diferenciar isso, né? Quando a gente chega no final do projeto e a gente sente paz, bueno, é o fim. Deus te mandou. Mas quando chega no final do projeto e tu sente esse vazio, é sinal que não era de Deus, né? Então, às vezes a gente desiste por causa das dificuldades, por causa de alguns nãos, né? Sim. E é muito impressionante isso, que a gente... Muitas pessoas falam, como que a gente entende a resposta de Deus? Porque como que a gente entende quando Deus está falando com a gente? E nós temos que pedir discernimento, nós temos que orar por sabedoria, por conhecimento, para que Deus abra portas e fechem as que a gente não tem que passar e abra as que são para nós. E a gente saiba entender e compreender e discernir o que vem dele e o que não vem. É muito complexo falando assim, mas para quem vive, essa é uma dica muito valiosa. Quando a gente sente paz no coração, é porque realmente é de Deus. Quando tem dúvida, confusão, quando a gente não fica em paz, é porque não é. É o fim que a gente deu e não era o fim de Deus. Exatamente. Só que até então ali eu não era cristão, né? Eu falava que acreditava em Deus, mas eu não frequentava nada. E aí, uma vez eu fui correr a minha primeira prova fora do estado foi em Blumenau, Santa Catarina. E aí eu fui para essa prova, né? Também com muita dificuldade, sempre, todas as minhas provas, eu fui com muita dificuldade financeira, na realidade, fui com muito esforço. E aí eu cheguei em Blumenau, corri a prova, uma meia maratona, e eu tava correndo a prova. E eu tava muito bem, eu tava em 12º na geral, acho que tinha uns 3 mil corredores. Quando eu no quilômetro 12, assim, eu me lembro que eu senti vontade de rezar. Na época eu falava rezar um Pai Nosso. Aí quando eu falo essas palavras assim, Pai Nosso que estais, quando eu falei isso daqui, eu vejo que o milico que estava na frente, que ia me alcançar a água, que era bem ponto d'água, botou a mão na cabeça. Quando vem, entra um carro a 60 km por hora na corrida, né? Me pegou bem no joelho, me atropelou, me jogou para cima e eu grudei o rosto muito forte no chão e a cabeça. E ali eu fiquei desacordado. E veio a SAMU e para como Deus faz as coisas, né? E o cara o enfermeiro que tava ali para me reanimar, para não deixar eu dormir,
O cara era de Santana do Livramento. E imagina, o cara tá lá em Blumenau, o enfermeiro que me atendeu, o cara era da minha cidade. Qual a probabilidade disso acontecer? Não, qual a probabilidade de ser atropelado numa corrida? 3.000 corredores. 3.000. E foram atropelar eu, que era lá de Santana do Livramento. Então, ali na hora, né, me levaram para o hospital, fizeram raio-x do rosto, do joelho. E aí os médicos falaram para mim que provavelmente eu não ia poder correr mais, porque a lesão foi bem no joelho. Foi bem, o carro me pegou dentro do joelho, assim, na perna esquerda, não sei como, mas pegou no joelho, bem no joelho. E aí eu tinha que ficar abaixado no hospital. E eu falei que eu não podia, porque eu tinha expediente no quartel no outro dia. E eu não estava a serviço do quartel lá, eu estava civil. Aí, assim, em termos de responsabilidade, saí e pedi para a ambulância do quartel me levar até o local onde estava acontecendo a premiação da maratona. Aí eu cheguei lá para pegar minha medalhinha de participação para mostrar para as pessoas que me ajudaram, que eu tive na maratona, né? E aí, quando eu vi, chega um cara que eu nunca tinha visto na vida, tocou no meu ombro e me disse que ali não era o meu fim, e sim o começo. Que Deus iria me levar por lugares que eu nunca tinha imaginado, que eu não imaginava. Então, na realidade, ali foi algo muito forte que aconteceu, porque o cara não me conhecia. O cara falou algo que, na realidade, eu já estava sendo atropelado, porque até em 2008 eu era atleta meia boca. Eu treinava assim, um dia não. Eu tinha medo do que os outros iam falar. Então, eu tenho uma palestra que se chama O que tem atropelado seus sonhos? Muitas vezes a gente já está sendo atropelado pelo medo, pela circunstância, pelo comodismo. Então, naquele momento, eu creio que Deus precisou usar um carro literalmente, para me atropelar, para me dar conta que eu já estava sendo atropelado. Pra te dar um chacoalhão. Então, a partir dali, eu voltei para Livramento. Depois de 3 meses eu comecei a correr novamente, né? Graças a Deus. E aí conheci Jesus, me converti, né? E Deus me levou por todos esses lugares, que foi Israel, na Palestina, Inglaterra, na Suíça, na Espanha, nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Dubai. Então, aonde que eu ando hoje em dia, eu lembro das palavras daquele cara. Eu tá aqui agora nesse podcast, eu me lembro da palavra daquele cara. Aqui não é o teu fim, e sim o começo. Então, eu creio que Deus tinha um propósito para tudo aquilo, né? Que foi usar o carro para mim realmente alcançar o que Ele tinha para mim, né? Naquele momento. Então, que testemunho lindo. Uau. Não, eu fiquei tão impactada quando eu escutei a primeira vez, que eu queria saber mais profundo essa história. Sim. E aquele ser nunca mais visse, que profetizou. Não, hoje em dia eu sou amigo dele, né? Eu falo dele, dentro do livro eu falo nele. O Eliésio Santana é o nome dele. E no fim, depois eu encontrei ele, a coincidência do que Deus faz, né? Eu encontrei ele, depois eu entrei para a equipe do Exército de Atletismo e eu fui para o Rio de Janeiro treinar. Fiquei 4 meses, passava treinando no Rio de Janeiro. E esse cara era atleta de alto nível do Paraná. E eu reencontrei ele lá na CDE, que é no Centro Desportivo do Exército, no Rio de Janeiro. E ele era cristão? Era cristão. Ele sentiu na hora de me falar aquilo. E o Espírito Santo falou com ele. Amém. Então, aonde que eu ando hoje, fazer aqui o podcast, eu me lembro daquilo. Eu me lembro que aqui não é o teu fim, aqui é um começo. Deus vai te levar para lugares que tu nem imagina. Essa é a tua promessa. Essa é a promessa. Onde que eu tô, eu me lembro daquelas palavras. Eu vejo na tua história, assim, muito o cuidado, né? A mão de Deus na tua vida desde quando tu era pequeno. Tu já era um escolhido, tu já era um separado. Né? Deus te escolheu. Amém. Então, tu não conhecia Cristo, mas tu tinha fé. E a fé te levou a Cristo. E toda essa tua história de vida, todo esse teu testemunho, eu fico muito emocionada. Eu fico muito emocionada. Porque isso não é só edificante para ti, mas aquele dia que eu escutei a tua história, edificou a minha vida também, Amém. sabe? Aquilo ali me preencheu, porque eu também tenho promessa. Quantas pessoas que estão aqui nos assistindo têm promessas e deixam guardadas, desistem, né? Ficam com espírito de covardia, espírito de medo. E Deus não nos deu esse espírito. Ele nos deu espírito de coragem, de ousadia. Então, a gente tem que ir atrás do que Deus tem para nós. Amém. Porque é o melhor para nossa vida. E muitas vezes as pessoas estão tristes, estão insatisfeitas, eu creio porque elas não alcançaram o que Deus tem para a vida delas. O que eu vejo em ti é que tu tá alcançando e tu tá nessa busca incessante do que Deus tem para tua vida. Por isso que tu tem essa alegria de viver, verdade. né? Porque tu tá procurando e buscando fazer a vontade do Pai. Amém. Então, é isso que eu vejo, assim, quando foi
o que eu senti quando eu conversei contigo. Tanto que eu saí da gravação aquele dia e conversei com a minha assistente. Eu disse, eu queria conversar mais com ele, saber mais da história dele, mais da vida. Porque eu entrevistei tantas pessoas, cada uma, de certa forma, me ensinou algo, me passou algo naquele dia, naquelas gravações. Mas falar de Deus, falar das coisas de Deus, falar de Cristo, parece que nos preenche, né? E aquele dia tu foi usado. Tu pode imaginar que não, mas foi muito usado. Amém. Porque tu falou frases que eu sempre falei. Até eu comentei com ela e ela disse, por que tu não convida ele pro teu podcast? Né? Já estava nos planos de Deus reatar essa gravação, que eu fiquei 1 ano parada, né? Com esse projeto. Muitas coisas acontecem, né, na nossa vida e às vezes a gente tem que aprender a descansar e não parar, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi no decorrer da caminhada, que a gente não precisa desistir. A gente pode, às vezes, parar para descansar, pegar um fôlego, assim como na corrida, né? Pegar um fôlego e retornar. E é o que eu tô fazendo aqui hoje. Amém. Graças a algumas pessoas que vieram também me trazendo profecias, me trazendo confirmações, me incentivando, me cobrando, né, me encorajando. E aquele dia, tu comentou frases que eu sempre falei, que é, vai dar o passo, que Deus coloca o chão, que Deus vai na frente, abrindo caminho. Fora outras coisas que quando tu falava, eu ficava assim... Ele tá falando isso mesmo? Porque parecia que era pra mim, parecia que era Deus dizendo, tá vendo? Que Deus, na realidade, usa a gente, né? Então, se Deus nos deu, deixou a gente passar por certas coisas, não é para nós guardar pra gente, é pra gente motivar outras pessoas. E agora, exatamente isso que tu falou em descanso, era exatamente a próxima história que eu vou contar. Então, Deus já tá conectando tudo. Às vezes, a gente tá tão cansado e descansa no lugar errado. Eu vou contar uma história. Eu sou muito bom de contar história. Desde criança, eu na realidade, no esporte, quando eu comecei no esporte, antes de começar, eu sempre fui bom de contar história, fui bom de branding. Eu sempre vendia minha marca e não tinha rede social. Eu ia pro jornal, eu divulgava, eu falava do meu trabalho, eu era bom de storytelling. E eu não sabia que era esses pronunciamentos dessa, tipo, storytelling, branding. Eu era bom disso lá no começo, eu sempre fui muito bom. E eu não sabia disso. E agora eu aprendi no caminho, né? Estudando. E eu fui correr uma prova no Rio de Janeiro, 21 quilômetros. E aí eu corri a prova e meu avião ia ser às 2h. Aí já saí direto, fui pro aeroporto. Entrei no aeroporto, fiz a check-in, escala, fiquei no portão de embarque. Aí eu sentei ali no portão de embarque e eu tava tão cansado, o que aconteceu? Eu dormi naquele banco. Quando eu acordo, já tinham fechado as portas do avião. Eu perdi o avião. E aí, como eu sou um bom contador, tipo, de histórias, assim, né, eu fui lá e falei com a moça ali, que tava do check-in, falei, eu tava ali sentado, eu corri uma maratona, enfim, e acabei dormindo, cansado ali. E aí, graças a Deus, eles não me cobraram outra passagem, me botaram no outro avião. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, onde que era o lugar para mim descansar? O lugar correto para descansar, onde que era? Dentro do avião. Não ali no lado de fora. Às vezes a gente tá tão cansado, que sai descansando em tudo lado, bota na rede social, divulga. Não, ali não é o lugar de descansar. O lugar de descansar é onde? É dentro do avião. É entrar no nosso quarto, fechar a porta, se ajoelhar, falar com Deus, Ele nos dá os descansos necessários. Por isso que às vezes a gente acaba perdendo as oportunidades, perdendo as nossas bênçãos, porque a gente tá descansando no lugar errado. Mas por mais que a gente perca nossas bênçãos, Deus, Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor pra gente. Ele sempre vai mandar um próximo avião para nos buscar. Amém. Ele não desiste de nós, né? É verdade. Quantas vezes a gente realmente descansa no lugar errado, ou até por desobediência também. A gente fala que quer fazer a vontade de Deus, mas quando vê, a gente está fazendo a nossa. E aí a desobediência, ela tem muitos frutos negativos. Verdade. Então, a minha dica é sejamos obedientes, porque... A gente tem que ouvir a voz de Deus, o comando de Deus e saber qual é a hora de avançar, qual é a hora de parar, porque Ele sabe o melhor para nós. E muitas vezes a gente quer avançar e não é a hora. Deus está nos guardando, está nos livrando de algo. E muitas vezes a gente tem que ir, Ele está mandando ir, pular do barco e a gente tá com medo. Exatamente. E a minha história, na realidade, é uma história de fé.
Quando eu ia treinar para uma maratona, eu não tinha os recursos para treinar para maratona, mas eu já treinava como se fosse. Eu nunca tive assim, Marcos, eu fui para correr maratona fora do país. Eu nunca fui com antecedência. Eu sempre chegava 2 dias antes, porque eu não tinha os recursos, eu não tinha as condições perfeitas para estar lá. Então, se eu fosse olhar pelas condições perfeitas, eu nunca tinha saído do Livramento. Eu nunca tinha lançado esse livro. Se eu fosse olhar pelas condições perfeitas, como eu estava falando com o meu amigo ali, com o Feijó. Às vezes a gente quer a perfeição e acaba não fazendo as coisas, né? Porque se Deus nos fez ilimitado. Porque se ele nos fizesse ilimitado, nós não dependeria dele. Então a gente tem que se esforçar, a gente chega no nosso limite. Mas quando a gente chega no nosso limite, é aí que Deus entra. Aí que a gente consegue o impossível, né? Foi bem isso que eu vivi em toda a minha carreira do esporte. Foi as pessoas que Deus foi colocando no meu caminho. É impressionante. O livro é impressionante das pessoas, assim, as pessoas que Deus ia colocando no meu caminho por esses países que eu ia sem falar inglês, sozinho, sem dinheiro. Eu fui para Las Vegas sem ter reserva num hotel. Falaram, tu nunca vai entrar em Las Vegas. E eu fui igual. Marcos, tu tinha medo? Lógico que eu tinha. Só que o medo, eu não tinha o medo quando eu estava treinando, ou quando o medo entrava em mim, tipo, me apertava, assim. Quando eu sentava no ônibus para ir, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Só que Deus sempre ia colocando as pessoas no meu caminho, assim, para estar me apoiando, para estar me ajudando. O qual eu sou grato, assim, o que Deus fez na minha vida através do esporte, assim, é algo incrível, assim, as pessoas que Ele colocou, os lugares que eu estive, os perrengues que eu passei, já fiquei detido porque me confundiram com paquistanês, já me confundiram em Israel, me confundiram com marroquino, eu fiquei horas dentro do aeroporto até explicar que eu era brasileiro. Então é uma história bem legal, tem histórias engraçadas, histórias que eu chorei, histórias que eu venci, histórias que eu perdi, mas todas elas se tornaram num livro que pode motivar outras pessoas. Porque às vezes Deus deixa tu passar por certas coisas porque Ele sabe que tu tem capacidade. Então Ele te usa porque certas pessoas não iam ter aquela capacidade de vencer aquilo. Então Ele te deixa tu passar para te ajudar outras pessoas a não passar por aquilo. Então por isso que Ele permite. Sim, e Deus age no sobrenatural, né? Eu estava comentando sobre isso essa semana, que às vezes nós não enxergamos a solução e como que aquele problema vai ser resolvido, porque os nossos olhos enxergam o lado humano. Uhum. E respostas humanas e possibilidades que a gente cogitaria resolver aquele problema. Mas Deus, Ele age no sobrenatural. Ele realmente faz milagres. Então, Ele abre portas, Ele resolve de uma forma que é para saber que foi Ele mesmo. É verdade. Que a gente diz, não, isso aqui foi Deus, porque não tinha como. Não tem explicação. Não tem explicação. É. Então, isso que é lindo, esse mover de Deus assim na nossa vida, porque por mais que a gente imagine de uma forma, Deus vem e resolve de outra, colocando a mão dele, e abrindo portas e colocando pessoas no caminho. Uhum. Porque se tu fosse parar para pensar, algumas vezes tu foi só com a passagem de ida, né? E lá tu conseguiu hospedagem, tu conseguiu alimentação, tu conseguiu voltar, ganhar, trazer medalha. Isso tudo é coisa de Deus. Sim, a primeira prova minha no exterior foi para Jerusalém. Eu decidi que eu já tinha corrido por todo o Brasil, né? E eu pensei, eu já fiz tanta coisa e eu não consegui um patrocínio ainda. Que eu falei? Eu preciso fazer algo que chame atenção. Eu já tinha corrido aqui do Rio Grande do Sul até Belém do Pará. E eu falei, eu preciso fazer algo que chame atenção. Aí eu estava olhando a televisão, quando apareceu o Planeta Extremo. Era um programa que tinha dentro da Globo lá, que o cara correu a maratona de Jerusalém. Eu falei, é lá que eu vou. Só que faltava 3 meses para a prova só. Aí eu fiz rifa de uma bicicleta na época. Fiz trufa de chocolate, comecei a vender e fui parar em Jerusalém. Só que eu vou bem passar por cima porque é uma história muito longa. Antes de ir, umas 2 semanas, eu trabalhava de madrugada. Toda madrugada eu trabalhava. De manhã eu cuidava dos meus filhos, treinava. A minha esposa trabalhava na época. De tarde eu saía, vendia as rifas. De noite eu treinava novamente, porque eu treinava 2 turnos. Voltava pro posto para trabalhar. Então eu estava muito sobrecarregado, assim, fisicamente, assim, cansado. Aí eu consegui tudo para ir para Jerusalém. Faltando 2 semanas para mim ir, teve uma corrida na minha cidade. Aí a minha esposa assim, não, Marcos, não corre, não tem necessidade de tu correr. Tu tá muito cansado, descansa esse final de semana, teu objetivo falta pouco. E eu, não, vou ir, porque o que as pessoas vão falar? Ah, o cara tá correndo prova no exterior e não corre prova na cidade. Enfim, não escutei ela, fui correr. Abri a panturrilha de um jeito que eu não conseguia botar o pé no chão, assim, ó. Aí procurei um doutor lá, um amigo meu, o Diogo, e ele, senhor Costa, me chama por nome de guerra, que é Costa. Sim. Essa lesão demora uns 2 a 3 meses para recuperar, mas vamos fazer tudo para pelo menos ir para Jerusalém para completar a prova.
Então, fui para Jerusalém, machucado. Cheguei lá, eu fui detido, me confundiram com um marroquino. Entrei no país. Chegou o dia da prova. Quando eu pedi para Deus, eu queria só completar aquela maratona. E sabe, quando eu larguei a prova em Jerusalém, assim, quando eu larguei a maratona, eu senti como as minhas pernas flutuavam em Jerusalém. E não era eu que estava correndo ali. Não era só... Deus estava me levando pelo percurso. E Deus falava assim, Marcos, está forte. Marcos, está forte. Aí eu diminuía. Quando chegou ali, entrei na Via Dolorosa, que foi por onde Jesus carregou a cruz, Deus começou, aperta o passo, passa ele. Aí fui passando. Assumi o 3º lugar do mundo. Tinha 30 mil corredores. E aí Deus aperta. E eu correndo junto com os quenianos, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu sempre tive dificuldade de correr em subidas. Por isso que eu era atleta de pista. Porque eu era muito veloz, mas eu não tinha força para subida. E Jerusalém é montanhoso. E eu subia aquelas subidas ali como se estivesse descendo. E Deus aperta o passo. E eu sentia, eu corria chorando e dando risada no percurso, assim, porque a energia era muito forte do local, assim, algo tremendo. E nisso, em Santana do Livramento, a não sei quantos mil quilômetros de distância, a minha esposa falou que Deus tocou nela, fez ela se acordar, e ela falou que se botou de joelho ali, e disse que enxergava eu correndo em Jerusalém, e ela orando por mim, e eu correndo no mesmo horário lá em Jerusalém. Chega a me arrepiar desse momento. E aí chegou no 18º quilômetro, que era uma meia maratona, eu entendi por que Deus fez eu correr forte. A minha perna, novamente, ela estourou. Eu corri os últimos 3 quilômetros. Eu tenho as fotos, tá até dentro do livro, puxando a perna assim, ó. Só que, como Deus me ensinou a correr tão forte, eu abri muito do 4º colocado. Aí eu passei em 3º do mundo. Aí tem a foto chegando, o cara vem da Hungria, 30 metros atrás de mim. Mas como Deus me ensinou foi algo que eu senti que eu nunca mais, assim, ó, senti aquela sensação que eu senti em Jerusalém, eu nunca mais senti. Então, por isso que eu pergunto, Marcos, qual a prova mais importante para ti? Foi a maratona de Jerusalém, não tem outra, assim, ó, a sensação de estar lá, a energia do local, tu saber que tu tá correndo na história bíblica, onde que tudo aconteceu, foi algo assim, ó, que foi muito forte que aconteceu, além de estar machucado e ficar em 3º do mundo. Imagina a experiência de só de estar naquele lugar, imagina com o teu propósito, né, e ainda com o Espírito Santo te acompanhando. Só vou fazer um gancho aí. Isso que dá não escutar a esposa sábia. Por isso. Verdade. Podia ter sido menos doloroso. Eu quis mostrar pra todo mundo. Às vezes a gente quer... Tu comentou aqui, o que os outros vão pensar, né? Aí tu comentou ali, eu pensei, como a gente tem esse pensamento dentro de nós, o que os outros vão pensar? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas pelo que os outros vão pensar. E, na verdade, os outros estão vivendo a vida deles e estão preocupados com os boletos deles e fazendo... Sim, e a gente fica imaginando que estão pensando, nem estão lembrando da gente. E se estiverem pensando... Porque a primeira coisa que eu vejo de tudo que tu foi realizar é que alguém te disse não vai ou não faz. Todos os testemunhos que tu contou vieram de alguma coisa negativa, de... Tá chovendo, não vai ter, não faz, tu vai te machucar, não tem necessidade disso, não vai, pra que tu vai ir? Então, sempre tem alguém que vai dizer um não, colocando aquilo ali como um empecilho, né? E, na verdade, basta a gente permanecer, né? Se é o nosso propósito, se tá nos planos de Deus, a gente tem que persistir. Não dá para parar ali na primeira mensagem negativa, no primeiro empecilho, no primeiro obstáculo, na primeira pessoa que diz um não, porque isso sempre vai ter, né? E o que eles vão pensar não vai pagar nossos boletos, né? Se pagasse, a gente até levava em consideração. E sabe que agora eu gostaria de deixar uma mensagem que eu tive lá em Jerusalém. Quando eu estive no Mar Morto, que é um local lá que tu deita e não afunda, que fica na divisa da Jordânia com Israel, Deus me levou no Mar Morto. E lá é o local, um dos únicos locais da Terra que tu deita e não afunda. Ele é único. Aquele lugar é único, né? E que nem nós, a gente é único. E lá, né, tu deita e não afunda. Mar Morto, podia soar algo negativo, né? Mas do fundo do Mar Morto é tirado os cosméticos mais caros do mundo, né? É de lá que é tirado as riquezas, todos esses cosméticos que tem, é tirado lá do fundo do Mar Morto. Então, o que eu quero dizer é que não tem a ver com o exterior do Mar Morto, mas sim o interior dele, o que brota dentro dele, isso que tem valor. É que nem a gente, não tem a ver com o nosso exterior, mas sim o interior da gente, o que brota dentro da gente. É isso que tem valor. Isso que a gente tem que passar para as pessoas. Por isso que a gente tem que falar, a gente tem que motivar as pessoas. Porque a riqueza que Deus colocou dentro da gente é muito grande e a gente tem que passar isso para as pessoas, porque a gente pode motivar, né?
Nós somos únicos e cada um de nós carrega algo Uhum. que o outro precisa. É, Cada um de nós carrega algo que completa o outro, que ajuda o próximo. Tudo que a gente viveu, muitas curas que aconteceram na nossa vida, servem também para ajudar o próximo, né? Então, até o nome, né? Morto. morto. Podia ser negativo, mas é do fundo do amor. Podia ser algo ruim e de lá é extraído muita coisa boa. Muita coisa boa, Então não tem a ver com o exterior, mas sim com o interior, assim, é a gente. E é isso, é uma história muito, muito legal, assim, de fé, de superação, como falei. E é isso. Eu queria saber mais do teu livro. Como é que... Quando é que surgiu a ideia do livro? Tá. Com certeza deve ter mais uma história de testemunho aí. Tem, vá. Na realidade, aqui é eu, Deus e empreendedorismo, né? Uma vez, só voltando bem rapidinho, ó, eu queria ir correr na Palestina, que foi em Belém, onde que nasceu Jesus. Só que faltava 15 dias para a corrida. E eu não tinha como ir. Aí o que eu fiz? Eu dei uma palestra, me chamaram para dar palestra num banco da cidade, me pagaram R$200 para dar palestra. Eu peguei esses R$200, eu investi em material de trufa e eu acabei indo para Belém, indo para correr a maratona de Belém, fiquei em terceiro do mundo também. Quantas trufas tu precisou vender para ir? É que, na realidade, as trufas, elas sempre foram estratégia, na realidade. Porque muitas vezes a gente quer que alguém patrocine a gente ou apoie, só que se tu não deu o primeiro passo, como as pessoas vão te apoiar? Então, toda a minha vida eu usei essa estratégia. Eu primeiro dava o primeiro passo. Quando eu tava vendo que não dava mais, que eu não tava chegando, não ia ter condições, eu procurava patrocínio. Porque as pessoas, o Marcos já vendeu trufa, já fez isso, o cara se esforçou para estar lá. Automaticamente, as pessoas vão sonhar contigo. Então, primeiro tu tem que dar o primeiro passo. Voltando no livro. Esse é o livro, né? Que se chama Um Passo à Frente do Impossível, que foi bem o que eu vivi. E esse livro ele foi feito todo de forma independente, né? E eu comecei ali em janeiro a escrever ele. Queria lançar em março, não deu tempo. Queria lançar em maio, não deu tempo. Queria lançar em junho, não deu tempo. E aí um professor fez a correção para mim, de graça. Um rapaz fez a diagramação para mim, de graça. Eu fiz essa capa também, eu bolei essa capa aqui. Aí um dia eu tava conversando com a minha esposa. E ela assim, Marcos, eu perguntei, chamei ela, perguntei se ela pudesse me dar um nome, né? Pro livro, me ajuda no nome, que ela é muito sábia. E ela assim, Marcos, eu não posso dar o nome. Olha para dentro de ti e pede para Deus, o nome tá dentro de ti. E não é que um dia eu tava dobrando as cobertas assim, eu fiz esse movimento e Deus sussurrou no meu ouvido, um passo à frente do impossível. Na hora até duvidei, eu falei, será que eu já vi isso na internet, alguma coisa? Aí eu busquei um passo à frente do impossível. Não encontrei nada. Esse é o nome Amém. Já foi Deus que me deu. Amém. E aí, era até a maio ali, e eu já estava assim, meio atordoado, porque eu não era aquele Marcos sonhador que tinha estratégias para realizar as coisas, ele se perdeu. Eu não me reconhecia mais, eu me olhava na janela, eu olhava para fora, cadê aquele Marcos que lutava? Eu já estava com o livro quase escrito, mas eu não tinha nem a 1% para mandar esse livro para a editora. E aí, eu pedi, não estava me reconhecendo. Aí, o que eu fiz? Dia 1º de junho eu comecei com uma estratégia, né, de arrecadar o dinheiro por livro. Aí o que eu fiz? Comecei com as trufas. Peguei R$100 que eu tinha, comprei material de trufa e comecei com esse movimento de mandar o livro para a editora. Aí o que eu fiz? Eu não era só o Marcos fazer o livro, eu queria motivar outras pessoas. Então tudo que eu ia fazer, eu registrava na rede social. Se eu fosse vender, vendi 30 bandejas de trufa hoje. Eu conversava com as pessoas, eu motivava outras pessoas, eu dizia o propósito do livro. Então eu não estava vendendo trufa, estava vendendo uma história para as pessoas. Então essas pessoas que vão comprar nos free shopping Ribeira, esses monte de turista que vão lá, eu ia nos ônibus, eu falava um por um com todo mundo. Então eu criei uma marca do livro, né? Que é possível. Então eu queria mostrar para as pessoas que era possível. Aí vendi trufas. E aí falei, mas as trufas já tá ficando só chato, só a história da trufa, tem que ter outras estratégias. Aí eu peguei a máquina fotográfica, que na pandemia eu descobri que eu tinha o talento da fotografia, e ia para a ciclovia lá do Uruguai fotografar as pessoas que estavam fazendo atividade física. E vendia a R$10, 20, 30 fotos por R$10. Eu ficava ali clicando a foto das pessoas e mandava. Aí falava o propósito daquilo e automaticamente também ia arrecadando dinheiro. Aí me coloquei à disposição também para as empresas, para dar palestra, para arrecadar para o livro. Enfim, o livro, consegui o dinheiro do livro. Algumas empresas apoiaram, consegui. E aí, quando estava indo levar esse livro para Montevidéu, que eu imprimi ele em Montevidéu, né? E aí a minha filha pegou o PDF, assim, ela olhou no celular e ela assim, pai, mas esse teu livro tem alguns erros de português, pai. Tem umas vírgulas que não tão legal, pai. E ela pegou, ela
com 16 anos de idade, ela reescreveu o livro, assim, ela deixou o livro leve, fez a correção ortográfica, além de fazer a leitura crítica do livro. Ela reescreveu o livro no celular quebrado, vazado dela. Assim, aquilo foi muito emocionante, porque a minha filha ela é muito retraída. Então, ela se soltou com o livro. Ela lê muito, né? Ela é muito inteligente. E aí, ela corrigiu, fui para Montevidéu. Mas eu fui especialmente em Montevidéu para não ter erro. Cheguei lá, os guri abriu o computador, mandaram o arquivo para a editora, voltei para Livramento. Quando chegou na terça-feira, que foi o lançamento do livro, o livro chegou, as 1000 edições chegaram às 10 da manhã. Eu peguei esse livro, eu olho assim, né? Não era a edição Quando da eu tua olho, filha. veio a edição do professor que tinha feito e não tinha vindo da minha filha. Meu Deus do céu, eu saí de dentro daquele teatro assim, ó, eu não tinha condições de dar a palestra, eu não tinha condições eu não conseguia dirigir o carro, de tão que me abalou aquilo, de tão forte que foi aquele erro, né, na realidade. Não pelo dinheiro, não pelas vírgulas, porque quem lê esse livro é uma história real. Uma vírgula não vai tirar o valor desse livro. Às vezes é mais fácil, a gente lançar algo que não seja tão perfeito assim, mas que impacta a vida das pessoas, que eu queria perfeição e não sair do papel. Verdade. E aí fui pra casa, né, e falei pra minha esposa, não tem condições de lançar esse livro, não tem condições de dar uma palestra. Não tem como, porque eu ia dar uma palestra no lançamento do livro, eu dei uma palestra também, né. E ela assim, aí ela me falou, Marcos, o mundo espiritual ele existe, né. A inveja, infelizmente, ela existe. Tem muitas pessoas que torcem que dê errado. Ela falou bem assim pra mim, ó, se tu não lançar esse livro, é a mesma coisa que tu tá dando de bandeja para as pessoas que torceram que dê errado. Tu tem que dar essa palestra, tem que lançar esse livro. Enfim, dei a palestra, foi a melhor palestra que eu dei até hoje, foi muito emocionante. E o livro tá aí. Um passo à frente do impossível. Eu tô impressionado com os retornos que eu tô tendo dos livros, das pessoas que estão lendo. Em nenhum momento eu vi alguma reclamação de uma vírgula que não estava no local. Então, assim, eu creio que Deus tem algo para tudo isso. E se ele permitiu que acontecesse isso, porque ele tem um propósito muito grande com tudo isso. Amém. Então, vai impactar muito, muito mais pessoas ainda. Amém. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes a gente... às vezes a gente desiste porque a gente quer a perfeição das coisas. E a gente acaba não fazendo. Tipo, se eu fosse olhar para isso, eu não tinha lançado esse livro. Se eu quisesse a perfeição, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas. A perfeição não existe, não né? existe, né? Como se Deus não se fez perfeito. Exatamente. Senão a gente não dependeria dele. Exatamente, perfeito, só Jesus, como diz a minha mãe. Mas assim, o que eu vejo que aconteceu? Um empecilho, né? Às vezes o inimigo se levanta para colocar um empecilho para que a gente não realize algo. E ali, de certa forma, tu enxergou isso como um empecilho para lançar. Depois de tanto esforço, de tanto trabalho, Deus te deu esse presente, essa bênção, te deu esse dom de poder escrever. E ali, através de uma brecha que daqui a pouco o inimigo conseguiu entrar, teve um erro, e aquilo ali tu já enxergou como um empecilho para lançar, que era o que ele queria. Porque, com certeza, se ele se levantou, é porque ele sabe que vai impactar pessoas, que vai alcançar corações, que vai mudar vidas. Então... Ele tentou levantar para não, mas ele pode só tentar, né? Ele não pode nos tocar. Ele tenta. Mas para cair. Mas não vai conseguir, porque ele não tem poder para isso. Amém. Ele tenta, mas ele não vai conseguir. Amém. E agora eu entendi por que esse livro... Na realidade, por que esse livro, ele aconteceu isso? Agora eu vou te mostrar aqui bem rapidinho. Por que ele... Não é erro. Porque esse livro ele vai ter mais... Porque eu vou tirar muitos mais livros. Esse livro vai se tornar um best-seller. Com certeza. Essa vai ser a primeira tiragem só. Só que esse primeiro livro, ele vai ter... o valor dele vai ser maior do que os outros. Por quê? Por causa do jeito que ele foi feito. E aqui, ó, tem um senhor aqui dentro desse livro que eu quero mostrar aqui pro pessoal. Esse senhor aqui, ó. Esse senhor de barba branca aqui, ó. Eu cito ele como se fosse, na realidade, um anjo que Deus colocou para me ajudar lá em Liverpool. Esse senhor se chama Reid Scott. Até então, eu não conhecia. Até uns 10 dias atrás, eu perdi o contato desse senhor. Fazia 5 anos que ele me ajudou, me apoiou. Ele colou em mim como se fosse um anjo lá em Liverpool. Ele falava inglês. Eu não entendia nada que ele falava, nem ele entendia nada do que eu falava. E ele colou em mim de um jeito que, sim, que tudo que eu ia fazer, ele ia comigo. Eu fui pra maratona, ele foi comigo. Ele não tava lá, ele não era corredor. Ele foi lá pra final da Champions League. Ele é fã do Liverpool. E aí eu fui pra maratona. E ele foi comigo. Eu corri 2 horas lá,
a tormenta, a chuvarada, e o senhor lá me esperando no final da corrida. Quando eu terminei a corrida, ele, Marcos, número 1, Brasil, e eu perdi a corrida, e ele me alegrava, Marcos, número 1, Brasil. É incrível essa história. E aí a gente voltou pro hostel, ele mandava as pessoas ficar quietas no hostel pra mim poder dormir, que eu tinha maratona no outro dia. Só que aí, quando chegou o dia de ir embora, no dia da maratona mesmo, eu fui embora de Liverpool. E ele me fez um omelete pra mim comer, porque tinha corrido uma maratona. Ele falou, não, tem que te alimentar. Ele falava só por mímica, nós falávamos. E aí, quando eu tava comendo um omelete, eu olhei o celular assim, já tava na hora de sair meu trem. Eu saí disparando de dentro daquele hostel, não dei tchau pra ele, não sabia o nome dele, não sabia quem ele era, que cidade ele era, eu sabia que ele era americano. Não trocaram contato? Não trocamos contato. E aí, fui embora, sem dar tchau pra esse senhor. E por 5 anos eu procurei ele, assim, ó, incansavelmente. Procurei de um jeito, assim, ó, porque foi impressionante o jeito que ele me ajudou. E aí, agora, 10 dias atrás, um amigo meu, através da inteligência artificial, descobriu o senhor. Sabe o que ele é? Ele é produtor de filme nos Estados Unidos, além de ser ator. Inclusive, agora até, ele me mandou uns vídeos, ele estava fazendo filme de uma história de um guri que corre. Ficou de vir ao Brasil para fazer um filme da minha história. E o que eu quero dizer com isso? Que agora eu entendi porque que o livro veio assim, sabe por quê? Porque na próxima tiragem eu vou acrescentar que eu encontrei o senhor de barba branca que eu falo no livro. Com certeza. Então, o que Deus fez, assim, é algo muito forte. E foi, como eu te falei, às vezes a gente quer um super milagre, mas um super milagre, às vezes, não vai vir coisa para te ajudar, mas não, Deus vai mandar as pessoas para te ajudar. E a gente, às vezes, está tão cego que a gente não percebe que o milagre são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, né? E é isso, a história do Marcos é essa daí. Amém. Eu podia ficar falando bastante tempo aqui na história. E eu podia ficar ouvindo, porque como flui, como é bom falar de Deus, como tu tem testemunho, tem vários, e como de uma vivência, de uma história, a gente consegue ver o amor de Deus, a mão de Deus, e o nosso propósito, né, na nossa vida é benção, assim. É benção. E essa história de livro, aí, que o pessoal que for ler, ela é incrível, porque não foi só ele que ele colocou. Ele colocou umas senhoras para me ajudar que não tinham dinheiro para ir de Londres para Liverpool, eu não tinha dinheiro, e do nada me aparecem 3 brasileiras lá. E elas estavam aí porque elas perderam o ônibus, me ajudaram. E, enfim. Amém. Deus usa as pessoas. Amém. Vou te falar, eu comprei esse livro naquele dia que a gente se conheceu, e eu vou falar por que eu não li. Tem a dona Di. Ela trabalha com a minha mãe. É uma senhora que ela assiste todos os podcasts, sempre comenta com a minha mãe. E aquele dia foram 7 horas de gravação e ela disse pra minha mãe que estava em casa e assistiu às 7. Porque muita gente assistiu só os entrevistados que lhe interessavam, né? Sim. E ela assistiu todo e amou a tua entrevista. Gostou muito da tua história. E aí ela perguntou se eu tinha comprado o livro e eu falei, mãe, leva pra ela ler. Eu nem li ainda e emprestei pra ela. Já deve estar lendo. Mas ela é sempre a número 1 para comentar nas gravações, inclusive deixar aqui o meu abraço especial pra ela, o meu agradecimento. Sim. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, se o Espírito Santo te tocou que tu tem que falar sobre algo. Fica à vontade para falar sobre qualquer tema, esposa, filhos, projeto, propósito, atletismo, o que tu quiser, fica à vontade. Eu quero mais uma vez te agradecer pelo espaço aqui. Quero dizer também que por exemplo, assim, ó, para o Marcos realizar esses sonhos de andar pelo mundo, alguém pagou um preço muito alto, né? E quem digo que assegurou as pontas lá em casa foi a minha esposa. Faz 22 anos que a gente tá junto, então eu sou grato por ela. Então, desses 22 anos, pode que ela viveu 15. 7 anos ela segurou os sonhos dela, botou na gaveta e falou, vai, Marcos, vai sonhar. Então, eu sou muito grato a ela. E, como eu digo pra ela, esses 7 anos que, tipo, ela não sonhou, né? Pra mim sonhar, eu quero devolver pra ela, na realidade, se Deus quiser. Por isso que eu quero que esse livro, não é que eu veja o lado financeiro do livro, mas eu quero prosperidade. Eu penso nisso. Com certeza, nós merecemos. E meu objetivo é devolver pra ela em 1 ano. Eu mexo com ela que eu vou devolver 1 ano pra ela o que ela não viveu em 7. Então, se o Marcos alcançou todos esses lugares aí, foi porque pessoas como ela, assim como a minha esposa, que abraçou, que muitas vezes, Marcos, não desiste, cara, não deixa, não as pessoas, olha, é incrível, o que tá dentro do livro ali é incrível, eu podia ficar horas aqui falando pra ti, então eu agradeço muito a Jennifer, né,
Ela Amém. trabalha no lado do Uruguai, lá em Livramento. Um beijo para ela, então. E sou grato muito a ela. E quero só deixar uma mensagem para estar finalizando já, né? Fica à vontade. Que por que às vezes a gente perde casamento, a gente perde trabalho, a gente se afasta, perde os nossos sonhos. Uma vez eu fui correr uma prova em Santa Maria e eu corria muito bem, eu era muito rápido, eu era corredor de pista. E eu saí num ritmo que a única forma que eu tinha de perder aquela corrida era eu me machucando ou eu me perdendo no percurso. O que acontece? Eu fui embora. E aí lá pelas tantas o batedor parou na esquina assim e fez eu dobrar. E eu dobrei e fui correndo. Quando eu percebi, eu vi que os carros estavam me metendo buzina, né? Eu olho pra trás, o que aconteceu? Te perdesse no percurso. Por quê? O batedor fez eu me perder no percurso. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente perde o casamento, a gente perde oportunidades, a gente se afasta do nosso projeto, porque a gente tem que se cuidar muito com os batedores que vão querer colar na gente, né? Aquelas pessoas que vêm dizer assim, pra que tu vai fazer isso? Não faz. Olha lá aquela mulher bonita, olha lá aquele homem bonito. Então esses são os batedores, porque eles sabem que tu tá tão bem, que a única forma que eles vêm de te parar é fazer tu te perder no caminho. Então isso que eu quero dizer para as pessoas, não se percam no caminho. O nosso melhor batedor é Deus, né? É guiar Ele, que Ele nos mostra o caminho certo, porque às vezes a única forma que tem, a gente tá tão bem que a única forma que a gente tem de nos parar é fazer a gente se perder no caminho. E eu tenho certeza que o maior batedor da gente é Deus, né? Com Ele certeza. é que é o nosso guia. Jesus é o nosso caminho. A gente seguir Ele assim, seguir o que Ele nos manda, é impossível dar errado. Muitos vão te chamar de louco, mas tá tudo bem. Muitos vão te chamar de bobinho, mas tá tudo bem. Porque o sonho, na realidade, às vezes o teu sonho é tão grande, que as pessoas não vão entender. Sim. Porque é um sonho que Deus te deu pra ti. E tá tudo bem. Né? Se te chamarem de bobinho, porque tem coisas que só os bobinhos vão alcançar, tem lugares que só os loucos vão alcançar. Só os que acreditam. Porque é aquilo que eu falo, as pessoas enxergam com os olhos humanos. Uhum. E assim como tu fala, eu vou vencer, eu vou correr em tantos lugares do mundo, vou escrever um livro, agora tu tá falando que vai fazer um filme da tua história. Uhum. Aos olhos humanos, as pessoas ficam, que viagem, como isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, a gente tem a fé, nós carregamos dentro de nós que é possível sim, porque a gente tem um Deus que é o Deus do impossível. Deus do impossível. Ele realiza milagres. Então, a gente, se tá escrito, se tá no desenho de Deus, se é da vontade de Deus, basta ter fé. Uhum. Não adianta a gente ter fé se não é da vontade de Deus. Então, se tá no propósito, se Deus quer isso para nossa vida, prevaleça, permaneça. Uhum. A gente tem que continuar andando, até a gente alcançar o que Deus tem para nossa vida. Amém. E eu tava vendo, e a gente nunca deve deixar subir pra cabeça, né? Eu tava escutando esses dias que às vezes a gente tem como se fosse Deus que desse uma coroa pra gente, né? Mas o que acontece? Se essas minhas vitórias pelo mundo, como eu fiquei em segunda na Maratona de Miami, terceiro em Jerusalém, terceiro em Belém, ganhei em Barcelona. Se eu deixasse subir para minha cabeça que as conquistas, o que ia acontecer? A coroa que Deus meteu não ia servir mais. Verdade. Ia cair. Então não adianta nada deixar subir para a cabeça, porque tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Humildade é o princípio. Para mim, eu acho que humildade é o princípio, né? Pro sucesso, para te ser uma pessoa que as pessoas... Não adianta nada ser arrogante, as pessoas não gostarem de estar perto de ti, porque tem aquela energia pesada. Eu ganhei tal lugar, eu ganhei tal lugar. O que tem que ganhou? São títulos, né? E são coisas que ficam aqui. E Jesus é o cara mais conhecido do mundo e foi o mais humilde. Quem somos nós para ser arrogante? Então é isso aí. E sobre princípios, para concluir, eu vejo muito como Deus honra princípios. E Deus está te honrando. Tu honra o princípio, a aliança do casamento. Uhum. São vários princípios que muita gente não entende, como tem pessoas que não são cristãs e alcançam coisas porque elas seguem princípios, né? E o princípio, ele é bíblico. Se tu honrar pai e mãe, teus dias serão prolongados, né? Então, se a gente honrar uma aliança, então Deus nos honra também. E princípios é muito importante. Amém. Que as pessoas possam entender mais, ler sobre, né? E buscar, porque na nossa vida... É um divisor de águas. É bem isso mesmo. E aí tu trouxe isso pra gente encerrar com chave de ouro. Quero te agradecer em forma de carinho, quero te presentear com essa torta.
Sou suspeita para falar, mas tortas de Marta são as melhores tortas da cidade. Minha mãe que faz. Legal. Não é porque é minha mãe que faz. Ela é legal. patrocinadora do podcast. Ela é patrocinadora da minha vida. Ela é patrocinadora dos meus sonhos. Muito obrigada, mãe. Te amo. E eu esqueci, deixa eu dar um relato que eu esqueci de pedir para ela fazer, né, os mimos hoje. Aí eu mandei mensagem meia hora, eu tinha que estar aqui 4 horas, era 13h30, eu disse, eu esqueci. E ela produziu. Que coisa, produziu. Que honra. Graças a ela. Vocês vão ter esse mimo para levar. Pelotas é conhecida como cidade do doce, então não sei se já provaram os doces de Pelotas. E também da culinária, lanche, tudo que o pessoal faz aqui é com muito capricho. Sim. Então, espero que gostem. É uma forma de honrar a presença de vocês aqui, né? A gente não tudo tem muito investimento, então vocês estão aqui com a maior boa vontade, trazendo o testemunho, trazendo a história de vocês, trazendo a palavra de Deus. Então, é uma forma de agradecimento pela presença e que Deus possa te dar muitos frutos, realizar todos os teus sonhos. Amém. E que eu possa acompanhar Amém. e ter essa gravação para dizer, olha, eu conheço ele. Ele participou do meu podcast um dia. Amém. Amém. Glória a Deus por tudo isso. Amém. Né? E qual o nome da tua mãe? Marta. Marta. Dona Marta, muito obrigado pelo bolo. Muito obrigado. Eu sou um doceiro, gosto muito de doce. Então tá. Então estou muito feliz e muito honrado com essa oportunidade mais uma vez e com essa recepção, né? Que legal, eu gostei muito da cidade de Pelotas, eu fui muito bem tratado desde quando eu cheguei aqui para lançar o livro, todo mundo me tratou bem, então, por isso que eu voltei aqui, porque eu me senti acolhido aqui na cidade de Pelotas, então estou muito feliz com essa oportunidade. Amém. Vamos combinar de fazer outras coisas, live, outras gravações, já viu que a gente tem bastante assunto, né? Sim. Então, quando retornar a Pelotas, quando tiver uma oportunidade, podemos combinar palestras, eu também amo palestras, live, enfim, comunicação é comigo mesmo. Vamos sim, pode contar comigo também, certo. Então tá, muito obrigada, Marcos, até a próxima. Para quem assistiu até aqui, meu muito obrigada, que vocês possam estar compartilhando essa mensagem com amigos, com familiares, com quem sentir no coração que vai ser bem-vindo, que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, encaminha esse podcast. Muito obrigada e até a próxima.